Olá a todos, no vídeo de hoje eu quero falar sobre aceitação. Teve um vídeo que eu postei chamado Unindo Mente e Coração. Nesse vídeo eu conto sobre como eu me tornei dividido enquanto meu coração e a minha mente tentavam conciliar dogmas religiosos com quem eu sou. E tá lá nesse vídeo, e mesmo se você discorde das minhas conclusões, eu tenho certeza que aquilo que eu falei é muito útil e vai fazer muito sentido, boa parte daquilo que eu falei. Mas eu tenho aprendido nos últimos meses a me aceitar em várias áreas da minha vida. Isso inclui milhões de coisas e eu acho que vocês vão ser muito beneficiados por esse vídeo. Eu me lembro quando eu ia no psiquiatra ainda por causa das crises de pânico, isso antes, lá em 2015 ainda. Eu e esse psiquiatra, esse médico, tínhamos conversas bem filosóficas. E numa dessas conversas ele me falou assim: você se aceita, aí você muda. Porque o que eu estou propondo nesse vídeo é mostrar para vocês como a aceitação é o poder para a mudança. Eu não estou falando aqui que a aceitação é conformação, é se conformar com a vida do jeito que está. Isso seria contrário a tudo que eu tenho falado nesse canal sobre ir atrás dos seus sonhos, fazer aquilo que você anseia, buscar ser melhor, esse tipo de coisa. Não é se conformar que eu estou falando, é se aceitar e a partir desse lugar de profunda e incondicional aceitação, você começa uma vida em direção à mudança, mas é preciso se aceitar primeiro. Porque quando não nos aceitamos, a gente não percebe o óbvio. No nosso inconsciente, ele não entende as coisas negativas, ele só entende o positivo. Então, quando a gente não se aceita, é quando a gente nega coisas. Eu não sou assim, eu não sinto isso, eu, eu não sou aquilo. E quando você nega, o seu inconsciente apenas entende o eu sou aquilo, eu sinto isso. Vou te dar um exemplo. Se eu te falar o seguinte: não imagine um elefante cor-de-rosa voador. Você provavelmente imaginou um elefante cor-de-rosa voador, porque você está negando algo, mas o seu inconsciente não consegue negar, ele só consegue afirmar coisas. Então, quanto mais a gente nega aquilo que há dentro de nós, mais essa coisa continua, mas essa coisa se torna mais forte. Por isso, a aceitação. A aceitação é o melhor lugar para se começar se você quer uma mudança profunda dentro de você. Eu me lembro que algum tempo teve um rapaz que começou a falar comigo no Instagram. Ele estuda aqui na universidade também, e ele vai fazer direito o ano que vem. Ele está fazendo pré-direito, né, que seria a graduação, que tem alguns aspectos do curso de direito, que é uma pós-graduação. E a gente falando sobre direito um dia no Instagram, e um dia a gente se encontrou na, na cafeteria e dava para ver pela cara dele, da sexualidade dele, vamos dizer assim, pelo jeito de andar, de se vestir, de falar. E chegamos nesse assunto eventualmente e ele falou assim: ah, ninguém sabe de mim. Que ele falou. Eu pensei. Eu falei: não, sabem sim, né? Tipo, só não tá na sua cara. Eu não falei dessa forma, mas. E também não quis insistir nesse assunto para não parecer para não parecer agressivo ou algo assim. Mas você vê uma pessoa que se nega tanto que ela não reconhece o óbvio, tá na cara e todo mundo sabe, pela forma dele ser, de se portar. E depois, conversando mais, ele é filho de um pastor numa igreja grande na cidade, então você percebe o drama. Agora, mesmo se ele tenha conceitos religiosos, ainda que ele tenha conceitos religiosos que vão dizer para ele: olha, você não pode ser assim, a não aceitação vai produzir o efeito oposto. E quanto mais ele não se aceita, mais esse lado que ele quer reprimir se torna uma obsessão na cabeça dele. Isso torna as coisas piores. Então, se ele quer viver em conformidade com os valores religiosos dele, eu recomendaria, né, se eu estivesse aqui falando com ele, por exemplo, recomendaria: se aceita e a partir daí você tenta um caminho diferente. Quando a gente não se aceita, a gente não percebe aquilo que está todo mundo vendo. Eu percebo isso assim na minha área profissional, uma coisa assim que para muitas pessoas era óbvio, mas era algo que eu não aceitava. Eu me lembro quando eu comecei a fazer direito, já no meu segundo ano, eu fui à Jocum, né? Não sei se vocês sabem, é uma agência missionária e eles têm lá um programa que chama Oficina da Alma, no qual eles te ajudam a superar traumas, esse tipo de coisa. E aí a gente teve
Eu estive com um conselheiro, que é uma pessoa que iria te ajudar. Por 3 horas a gente conversou, foi algo bem interessante, conversamos sobre a minha vida e tudo mais. Tinha outras pessoas na sala junto, orando por mim enquanto eu estava conversando com ele. E no momento ele falou o seguinte: Rafael, eu não te vejo como um advogado. E eu voltei com esse pensamento para casa, né? Falei com os meus pais, eles não gostaram da ideia. E eu também eu não era bem decidido na época, eu não sabia muito bem e eu não insisti. Mas tudo bem, porque nem sempre a gente consegue fazer exatamente aquilo que a gente quer. E a aceitação não tem a ver com você fazer aquilo que exatamente está dentro de você, mas você reconhecer e saber o que está dentro de você. Isso é muito importante. Pois bem, eu terminei o direito, passei na OAB e passei não, eu tinha feito a OAB, né? Fui saber o resultado depois, mas eu tinha feito a OAB. E aí meu pai falou assim: "Ah, eu preparei um intercâmbio para você, né? Isso em 2016". Beleza, fui para Flórida, passei os 4 melhores meses da minha vida. Foi um tempo muito legal. E aí, durante esse período eu estudava em inglês acadêmico. A gente teve uma aula nesse curso de inglês acadêmico em que os alunos tinham que fazer um filme. Nós decidimos fazer uma encenação de uma cena na cafeteria do filme High School Musical. Então todos os alunos tinham que participar e tinham que ser atores, todos os alunos daquela sala. E a gente chamou alunos de outras salas também, foi super divertido. E eu fui o diretor, falei, eu quero ser o diretor. E aí eu falava, coloca a câmera aqui, coloca ali, você tem que fazer dessa forma e não de outra. Foi super legal. E no final, faltava um dia para entregar esse projeto e eu tinha que editar. Só que eu fui editar e tava faltando muitas cenas porque não deu tempo de filmar, porque não era algo tão sério, o pessoal não tava levando tão a sério, e eu tava super animado com aquilo. E aí editando, eu passei boa parte da madrugada editando aquele vídeo, e tentando achar alguma forma de encher linguiça, porque faltava cenas, né, pra ser em conformidade com o filme original. Então eu dei meu jeito e ficou super legal. No outro dia a gente apresentou, no outro dia teve uma formatura. Nessa escola todo mês tinha uma formatura, porque cada mês você subia de nível, se você passou nas provas, é claro. E aí tinha uma formatura todo mês e apresentamos na formatura. Foi super legal, o pessoal vibrou um monte, o pessoal recebeu muito bem o vídeo, a gente se divertiu. E aí eu tive uma sensação assim, que tem uma palavra em inglês, a gente diz bittersweet, que é doce e amargo ao mesmo tempo. Eu tive essa sensação doce e amarga. Doce porque eu amei fazer aquilo. Eu achei sensacional, eu pensei, eu adorei fazer isso, queria fazer isso todo dia. E amarga porque, poxa, eu tô indo pra uma carreira diferente, né? E, enfim. Mas aí continuei e um ano depois não, alguns 6 meses depois eu estaria vindo para os Estados Unidos para estudar Direito. Mais 6 meses, um pouco mais para frente, 2018, em março, eu fui num retiro na igreja e a gente foi numa fazendinha. Pensa esse lugar super legal, uma fazendinha. Aí tinha uma casa assim bem aconchegante, uma casa grande e poucos jovens foram. Tem um casal de senhores da igreja que eles moram lá. Eles são os donos daquela casa e eles são vistos assim como pessoas sábias, pessoas que você vai buscar conselhos. As meninas ficaram nessa casa grande e os meninos ficaram numa outra cabana mais afastada ainda. E foi muito legal, tava friozinho, nevou nesses dias e aí tinha aquela lareira na sala. Então, num desses dias, aquele ambiente bem gostoso, friozinho, lareira, esse ambiente familiar, eles nos chamaram pra gente ir à sala e foi assim, esse senhor, que era o dono da casa, a gente chama ele de Papa Joe. E ele foi nos ensinar algo sobre vocação e sobre profissões. Ele falou o seguinte, que a nossa profissão tem que ser, imagina um gráfico. Aqui você tem as suas qualidades, aqui você tem as coisas que você gosta de fazer. Então, no ponto de intersecção entre aquilo que você gosta de fazer e aquilo que é sua qualidade, é onde você deve buscar a sua profissão, a sua vocação. Então, por exemplo, pode ser que você ame futebol, mas que você seja um péssimo jogador. Ou que você é um jogador bom, mas não é bom o suficiente para conseguir fazer disso uma profissão. Então você pode talvez ser um técnico. Talvez jogador e futebol não se encaixa, né? Mas talvez seja um técnico.
e você se encaixa como técnico ou como outro tipo de treinador, fisioterapeuta, enfim, então você pode encontrar essa intersecção daquilo que você gosta de fazer e daquilo que você é realmente bom. E depois o exercício era o seguinte: escrevíamos numa folha o que você gosta de fazer, do outro lado o que você é bom. Tá, fui, fiz isso, escrevi a música, vídeos, tal, um monte de coisa. Na última linha eu escrevi assim, daquilo que eu gosto de fazer, eu escrevi assim: eu gosto de fazer vídeos que causem emoções, blá blá blá, alguma coisa. Eu escrevi por último porque era algo assim, talvez eu não aceitasse isso muito bem, mas era aquilo que era mais importante para mim. E depois eles chamaram pessoas para ir à frente de todos e compartilhar isso num outro exercício. Duas pessoas foram, e daí perguntaram: mais alguém quer ir? Eu falei: eu quero ir. Então foi o seguinte: me pediram para ficar de pé, colocar as duas mãos assim no lado aqui e ficar com as pernas um pouco abertas. Eu acho que isso é para te deixar mais solto, assim, mais vulnerável, né? E aí nesse exercício uma outra pessoa veio, essa menina pegou o meu papel, colocou assim numa cartolina grande, escreveu tudo que eu tinha escrito e começou a ler para mim. Eu gosto de fazer músicas. Aí ela lia, eu tinha que repetir na frente de todo mundo assim, com as mãos assim no lado, na cintura, e eu repetia: eu gosto de fazer música. Então todos ao meu redor eles iam analisando e vendo a intensidade com que eu falava aquilo, se era do fundo do meu coração que eu estava falando aquilo. E aí, por último, ela leu: eu gosto de fazer vídeos, né? Pegou o papel: eu gosto de fazer vídeos. Aí eu falei: eu amo fazer vídeos. E aí, eu não percebi que eu falei eu amo. Ela leu eu gosto. E eu li eu amo. E todo mundo percebeu isso. A maioria das pessoas falou: acho que talvez fazer vídeos e blá blá blá. Tem vários. Assim, eu não vou contar tudo o que aconteceu nesse dia. Mas o comentário foi esse: olha, todo mundo percebeu aquilo que eu mais gostava de fazer. Tudo bem, eu voltei pro Brasil depois, no meio de julho. E aí, minha mãe teve uma festa, minha mãe e meu padrasto, para inaugurar a clínica deles. É uma festa assim, bem chique, à noite e tal. E eu filmei a festa, usei meu celular, usei os equipamentos que eu tinha. Voltei para casa, demorei uma hora para editar, assim, foi algo rapidinho, muito fácil para mim, que é algo que eu faço de forma muito natural. E eles voltaram, acharam sensacional o vídeo, e daí eu falei: isso, é isso que eu gosto de fazer. Aí eu peguei, fiz outros vídeos depois e de outras coisas que deu para fazer na cidade, mais uns 2, 3 vídeos, foi super legal. Coisas que eu gostei de fazer apenas com o celular e com um tripé e um estabilizador. Enfim, voltei para minha vida, né, no, no, aqui pro curso de Direito e tal. E agora em julho, é, em julho aqui de 2019, fui com a família para Disney com a minha e pessoas que foram pela primeira vez foram a minha tia, minha prima e a minha avó. Primeira vez delas nos Estados Unidos. E a minha prima, que é uma criança, ela ganhou um dia de princesa ali no castelo da Cinderela. É super legal. Elas recebem um vestido, coroa, é, enfim, elas colocam um coque no cabelo e é toda maquiada e tal. Elas têm esse tratamento realmente de princesa. E eu fui e falei: eu quero filmar esse momento dela. E eu filmei tudo, filmei a entrada, ela saindo. Eu vou deixar esses vídeos, tanto o vídeo é, o vídeo do High School Musical aqui na caixa de descrições, quanto esse vídeo das princesas, num outro canal que eu tenho que se chama Fugindo pra Nárnia. E nesse canal eu mostro esse trabalho mais profissional meu. Se bem que esse vídeo que eu fiz com ela foi bem assim descontraído, não foi assim nesse cunho profissional. Mas eu lembro de um momento que eu tava ali nesse salão, né, cheio de meninas, de menininhas assim, arrumando cabelo ali, e eu tava filmando a minha prima. Tava bem difícil filmar porque não tinha muito ângulo, tinha muita gente passando, cheio de parentes não, cheio de pais, de familiares acompanhando as crianças e tal. Mas eu tava ali super concentrado, eu pensei: eu quero que esse momento assim seja super especial, né? E aí eu filmando ela e depois eu virei e minha tia falou o seguinte: eu acho que você vai terminar o direito e depois começar cinema, é cinema que fala? Foi mais ou menos isso que ela falou. E eu fiquei pensando: poxa, eu não tava pensando nisso no momento.
Mas deu pra perceber o quanto eu tava naquilo e o quanto aquilo me faz bem, fazer esse tipo de coisa, dirigir filmes, dirigir esse tipo de coisa. E o que eu tô querendo dizer é o seguinte com tudo isso, é que tem coisas que são óbvias pra todo mundo menos pra nós. E é preciso, talvez, quantos anos demorou? 2016, desde 2016 até hoje. Quanto tempo tem demorado pra eu perceber aquilo que realmente eu sou? E muitas vezes eu me vejo assim, desanimado, cansado, e aí eu percebo, poxa, eu tô tão longe ainda de onde eu quero chegar. E é porque eu reprimi emoções, eu reprimi quem eu era por tanto tempo que você vai se matando aos poucos. É claro que sejamos sempre realistas, né? Nem sempre dá pra gente fazer exatamente o que a gente quer. Mas talvez como um hobby eu possa fazer isso, e eu voltei a filmar. Então eu coloquei como propósito gravar um vídeo toda semana. O primeiro vídeo que eu gravei foi em 2015 por causa da síndrome do pânico. Porque eu gosto dessa interação da internet, do YouTube, do Instagram. E eu tenho percebido isso cada vez mais. Mas vocês entendem o perigo que é você não se aceitar e você não reconhecer o que há dentro de você. Eu gosto muito do filme da Frozen, que para mim é uma história de aceitação. Ali o enredo principal é sobre aceitação. Essa jovem, essa Elsa que não aceita seus poderes, que não aceita suas emoções. E eu não sei como que é a tradução em português, mas a música em inglês, a principal, fala assim: não deixem que eles vejam, você não pode sentir, você tem que esconder. E de tanto ela escondeu, acabou criando uma tragédia que foi um inverno que não acabava. Então primeiro ela teve que aprender a aceitar os seus poderes e depois ela aprende a aceitar as suas emoções. Porque mesmo depois que ela aceitou os seus poderes, o inverno continuou porque ela não aceitava as suas emoções. Ela não aceitava que ela podia ter raiva, que ela podia se zangar, esse tipo de coisa. E quando ela aceita, ela consegue controlar com a força do amor. E esse filme não deveria ser um filme considerado um filme apenas infantil, porque tem verdades muito profundas que eu acho que as crianças não conseguem entender. Mas enfim, tá aí no filme, eu acho um filme sensacional por causa disso, né? Parabéns à Disney e aos músicos também que fizeram um trabalho excelente. Eu tô falando da versão em inglês, que eu não sei como ficou em português, mas em inglês ficou sensacional. Por fim, o maior exemplo de aceitação como um agente de mudança na minha vida foi a questão da síndrome do pânico. Tomei remédio por 4 anos, remédios psiquiátricos, antidepressivos, e não curava. E remédios fazem o quê? Eles vão suprimir a sua dor, suprimir a crise. Enquanto que a proposta, né, do primeiro vídeo que veio do livro do Delfino Mendes, que era: você aceita as sensações e o pânico vai embora. E foi realmente o que eu fiz. Eu sentia medo de morrer, medo de ficar louco, medo de desmaiar, medo de milhares de coisas. E até hoje as pessoas continuam perguntando naquele vídeo: ah, mas é normal sentir isso, é normal sentir aquilo. E tá errado essas perguntas. Porque eu não sei se é normal. Se você acha que é normal, você tem que ir no médico fazer exames. Mas a questão é que tá todo mundo preocupado com sintomas em si, enquanto que a real questão é: você está aceitando as emoções que estão dentro de você, que você reprime, elas precisam sair de alguma forma. E elas saem como talvez uma falta de ar, um enjoo. Não é normal você sentir um enjoo, talvez quando você fica nervoso ou fica ansioso, até com coisas boas. No entanto, anormal é você sentir pânico por causa disso. É seu corpo que... As emoções são mais fortes do que os seus sentimentos. Então, o nosso corpo não consegue traduzir de forma eficaz aquilo que existe nas nossas emoções. Então, por isso a gente tem algumas sensações desagradáveis, mas faz parte. E a aceitação é o principal, gente. A partir do momento que eu aceitei as crises, que eu aceitei as crises de interiorização, que eu aceitei aquelas sensações ruins: ah, vai morrer? Tô com medo de morrer. Tá bom, morre logo. Não morri. Sobrevivi e consegui mudar. E ao mesmo tempo, quando você aceita, você consegue ver as coisas boas. Parece que é a vida, Deus te tirando do lugar de conforto e te catapultando para o seu destino. Em 2015 eu gravei o primeiro vídeo. Por causa daquele vídeo que deu mais de 200 mil visualizações, eu comecei a gravar outros e outros e outros e outros vídeos. E fui percebendo: olha, eu gosto de fazer isso. Então olha só que benção que foi.
também isso me faz pensar, aceite algumas situações. Talvez você, fui demitido do emprego. Mas será que era esse emprego que você gostava? Uma pessoa saiu da minha vida, mas será que não é porque terei uma pessoa melhor dos seus sonhos que está vindo para você, ou boas amizades que estão vindo? Pense em tudo isso, né? E também pesquise na Bíblia sobre a história de José. Veja as coisas ruins que aconteceram e que levaram ele para o destino dele. Então, gente, obrigado por assistir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o gostei e deixe nos comentários o que você achou também. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.